Chegando para a edição do Esporte Mais de final de semana, meu lado Pedro Paes, a gente vai falar do que rolou no meio de semana com Libertadores e Sul-Americana, vamos falar da rodada do Brasileirão no final de semana, tem também esporte das cidades e muito mais. Vem com a gente que está começando o Esporte Mais. Bom, iniciando aí, já desejando um ótimo final de semana, tá, Pedrinho? Obrigado. Uma boa sorte para final de semana aí, porque... Não fala nisso, não. Esquece isso, você tá em cima do Vasco. Bom, vamos falar de campeonato, de Taça Libertadores, né? Afinal de contas, a bola rolou no meio de semana para a definição dos grupos e vamos ver como que ficou a situação dos clubes brasileiros na Libertadores. Bom, a gente vai lembrando, né, que nós tivemos entre os clubes brasileiros aí nessa primeira fase da Libertadores, 5 avançaram e 2 foram eliminados, né? A gente vê lances aí da partida do Fluminense e que a gente vai comentar em instantes, mas a gente lembra que Corinthians e Santos não passaram. Em compensação, Flamengo, Fluminense, Internacional e os 2 Atléticos, o Paranaense e o Mineiro, continuam na próxima fase da Libertadores, que pode inclusive ter confrontos entre os brasileiros. Bom, meu amigo Pedrinho, vamos falar aí do Fluminense, né? O Flusão não consegue recuperar aquele futebol bonito que andou encantando até bem pouco tempo. Classificou, é verdade, mas deixou a desejar, né? O próprio sentimento do torcedor no Maracanã, a gente via que era de frustração pela atuação contra o Sporting Cristal, levando sufoco no finalzinho. O que você achou aí desse jogo, da classificação tricolor? O Fluminense não consegue ainda, né, reeditar aquele... Bom, eu acho que a régua ali, a régua boa, né, é aquele Fluminense e River Plate, que o Fluminense jogou muito aqui no Maracanã, e depois daquele jogo está oscilando ainda, oscilou durante o Brasileiro, a Libertadores, mas eu acho, primeiro, Maurício, o importante é que ficou em primeiro lugar, a classificação importante, e treinar, tá o Marcelo voltando, e dá para acertar também o time. O time aí deu uma sofrida boa aí com o Sporting Cristal, né? O Cano abriu o placar, mas passou um sufocozinho, né? O Brenner, até brasileiro, do Sporting Cristal, empatou. Tem que acertar ali. Eu não sei também, oscilar do jeito que tá oscilando. O Cano voltando aí a fazer gol. E parar de oscilar, treinar e treinar. O Fluminense é um time que depende de treinamento. Ele não tá tendo tempo de treinar. Joga Libertadores, Campeonato Brasileiro, saiu da Copa do Brasil há pouco tempo, é um time cansado que não tem aquele elenco todo, né? E fica difícil às vezes, mas eu acho que o Fernando Diniz aí, cabeça, vai colocar o time em ordem e voltar a mostrar aquele futebol vistoso, bonito. Vamos ver. Eu acredito no Fluminense ainda. Vamos esperar aí as próximas rodadas, tem o Brasileiro e esse sorteio aí pode, né, colocar o Fluminense diante aí de um grande time. E quanto ao jogo, mais uma vez que tem os times fracos aí dessa Libertadores causam problemas. Eles sabem jogar, eles não desistem nunca. E infelizmente no final do jogo, né, a torcida vaiou muito, alguns aplaudiram muito em função, eu acho que até para dar uma moral pro time, né, o que já apresentou esse ano. Se apresentou, pode apresentar para frente também. Então agora treinar, esfriar a cabeça, né, colocar os jogadores aí disponível pro Diniz e tentar aí uma arrancada aí para
Libertadores, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu acredito ainda que o Fluminense vai conseguir chegar aí num ponto legal. Pode até não ser campeão, mas o Fluminense vai brigar o tempo todo para ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. É só retomar o caminho, o que nós já vimos, né? Que ele jogava muito bem, era o futebol mais vistoso, que hoje fala-se em Botafogo também. Mas eu acho que daqui para frente vai dar certo. Bom, Pedrinho, quem continua oscilando aí, né, dá mostras de que vai reagir aí no jogo seguinte, não joga bem, mas agora jogou bem, jogou muito bem, goleou, que foi o Flamengo, avançou de fase na Libertadores, mas em segundo lugar do grupo, porque o Racing também venceu, um grupo fraco, né, a gente já tinha falado antes, favoritismo total do Flamengo, que no entanto, com as suas oscilações, acabou perdendo o primeiro lugar da chave. O que você achou do jogo em si, né, que foi bom, principalmente pela atuação do Bruno Henrique, né, que foi muito festejado pelos torcedores, e também a classificação rubro-negra na próxima fase? O Flamengo tá pegando aí a cara, o jeito do Sampaoli de jogar. Time agressivo, ainda oscila, tem algumas deficiências ainda na defesa, mas ontem foi um jogo belíssimo, apesar do Alcas também, sei lá, essas coisas todas, são um time muito aguerrido, time brigador, mas passou bem, e gols do Bruno Henrique, Pedro, foi uma festa, né? Léo Pereira, Vitor Hugo, o Flamengo jogou muito bem. Arrascaeta bem, e quem entrou também entrou para a garotada aí do Flamengo também, que o São Paulo está dando uma prioridade. Agora, Maurício, eu queria destacar esse próximo sorteio aí da Libertadores, que no pote B, que são os segundos lugares e aqueles mais fracos, né? Já tem Flamengo, Nacional do Uruguai, River Plate, Atlético Mineiro, e o Palmeiras tem que ganhar hoje do Bolívar para resolver também, para sair desse pote B, porque olha, vai ter confrontos aí pesados, porque o pote B de repente vai ficar mais forte do que o A, mas são as regras e tá tudo certo. Flamengo com jogo agressivo, né? Tipo o Sampaoli, do jeito que ele gosta, ganhando amplitude nas laterais, o Pedro ali postado fazendo pivô e resolvendo também, fazendo gol. Everton Ribeiro jogou muito também, Arrascaeta, e poupou alguns jogadores, e ele vai trabalhar assim, trocando sempre jogadores. Tem um elenco maravilhoso. E falar o que do Flamengo, né? O Flamengo tem tudo para acertar. É só dar uma acertadinha ali na defesa e vai voltar aquele clima bom, Maracanã lotado. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, parece que retomou aí o caminho certo e vai se dar bem na Libertadores. Pedrinho, lembrando também que a bola rolando pela Copa Sul-Americana, incluindo o Botafogo tranquilo, o Botafogo já classificado, mas vamos ver aí como é que foi a rodada também da Sul-Americana para os clubes brasileiros. Bem, nós vamos falar agora de Copa Sul-Americana, sobre os times do Brasil, e eu queria destacar o RB Bragantino, né? Grande campanha da equipe de Bragança Paulista, que atropelou o Taquari nesta quarta-feira em Bragança, fez nada mais, nada menos que 7-1 RB Bragantino em cima do Taquari, pelo grupo C da Copa Sul-Americana. O Bragantino, com isso, superou o Estudiantes no saldo de gols e terminou em primeiro do grupo. Então, vamos lá, né? Os grupos que já estavam definidos, enquanto a gente vê aí os gols do RB Bragantino, a gente destaca que o Botafogo já estava classificado no grupo A, e na noite dessa quinta-feira ia definir a primeira colocação
na briga aí contra o time da LDU. No grupo B, não tem brasileiro. Grupo C, eu já falei, é o do Bragantino. Grupo D, o São Paulo se classificou em primeiro. No grupo E, o Santos, faltava um jogo ainda para se despedir contra o Blooming, mas estava já eliminado. No grupo F, na noite dessa quinta-feira, o América Mineiro ainda ia brigar contra o Peñarol para ver se teria chance de classificação. No grupo G, aí eu vou trazer gols agora do Goiás. O Goiás venceu o Santa Fé da Colômbia por 2-0 fora de casa. E se perdesse o jogo, o Santa Fé ficava com a vaga. O Goiás não só avançou, como eliminou o time colombiano, que ficou em terceiro lugar. E fechando o grupo H, o Fortaleza, com uma campanha muito boa, fechou aí a sua participação na primeira fase, vencendo o Palestino do Chile e terminou em primeiro do grupo H. Vale lembrar então que nós tínhamos aí classificados o Botafogo, né, o RB Bragantino, o São Paulo, o Goiás e o Fortaleza. O América Mineiro ainda brigava por uma vaga para a próxima fase e o Santos ainda ia jogar, mas já estava eliminado. Bom, junto aos brasileiros que avançarem estará o Corinthians, que com a vitória sobre o Liverpool na Libertadores no meio de semana, avançou não avançou na Libertadores, mas vai para os playoffs de oitava de final da Copa Sul-Americana. Bom, nós vamos agora falar de esporte das cidades, ô Pedrinho, e vamos falar do futsal, do Magé Futsal, que disputa o Campeonato Carioca, e vamos falar de duas competições da Federação de Futebol de Campo, que é a de seleções sub-17, envolvendo aí Teresópolis, Guapimirim, né, e outras cidades, e também o Magéense disputando o sub-20 da Série B2 do Campeonato Estadual. Então vamos dar o giro aí. E neste sábado tem jogo de ida de semifinal pelo Campeonato Carioca entre Magé Futsal e Esporte Clube Correias. O jogo será no ginásio poliesportivo Renato Medeiros a partir das 16 horas. O Correias vai decidir a vaga em casa, então o Magé Futsal conta com o apoio da torcida para vencer esse primeiro jogo e jogar pelo empate na volta. E faltando 2 rodadas para o término da Taça Maracanã, que é a primeira fase do Campeonato Estadual Série B2, categoria sub-20, o Magéense segue na briga pela classificação. O time está a 2 pontos do G4, empatou o último jogo com o Carapebus em 0-0, vai jogar ainda 2 vezes. Domingo, às 14h45, no campo do Esporte Clube Pau Grande, tem Magéense e Angra dos Reis. E depois nós teremos, no dia 6 de julho, uma quinta-feira, a partida que, dependendo dos resultados, pode valer ainda a classificação ao Magéense, que enfrentará o Belfort Roxo no estádio Nélio Gomes. E vai ter decisão entre Teresópolis e Guapimirim, no Sub-17 da região serrana. O primeiro jogo nesse sábado, ou melhor, nesse domingo, dia 2 de julho, no estádio do Barra Futebol Clube, e o outro jogo da volta em Guapimirim, no campo do Modelo. O time de Teresópolis eliminou na semifinal a seleção de São José com 2 goleadas, 4-1 e 5-2. Guapimirim teve um caminho mais tranquilo, porque por força de sorteio, como tinha 5 equipes, Guapimirim, vencendo o Petrópolis, já passou direto para a final. Já Teresópolis teve que passar por Cachoeiras de Macacu e também por São José. E vai ter decisão também entre Rio das Ostras e Macaé, dessa vez pela região Norte Fluminense A. Vale lembrar que Macaé eliminou Quissamã e o time de Rio das Ostras, que você vê aí na foto, eliminou Carapebus. O primeiro jogo será nesse sábado, dia 1º, 10 horas, no estádio Emília Rosa Guimarães, em Rio das Ostras, e o jogo de volta em Macaé. Pedrinho, a gente teve essa semana a convocação da seleção brasileira feminina, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, mas aproveitando de falar de seleção, vamos falar um pouquinho da masculina. Né? No programa anterior, você falou da gente comentar essa situação toda aí de técnico, né? A gente não sabe o que surgirá de novidade aí nos próximos dias.
Havia até uma expectativa que para esse dia 30 tivesse alguma notícia nova em relação ao Ancelotti e de uma antecipação da vinda dele para comandar a seleção. Tomara que sim. Eu acho que esperar um ano é muito tempo, né? Porque não vai ser um ano só. A gente já vai ter, né, quase um ano em relação à Copa passada. Então você, num período de 4 anos de preparação, você vai perder quase metade dele. E não é só isso, né? Tem as eliminatórias, você vai ter que utilizar um técnico interino que vai jogar de um jeito, vai pegar um grupo que ele vai reunir 3 dias para dar um treino e vai lá, joga. Então é muito complicado o momento da seleção, a diretoria tendo que esperar. Eu acharia muito melhor já resolver esse problema do técnico agora, colocar um técnico, mesmo que esteja trabalhando no Brasil, ou um português desse, fazer uma proposta e resolver logo isso. Porque senão vai ficar um tempo muito apertado e o Brasil também aí com esses amistosos, últimos amistosos, né? Tá certo, tá. Mas colocando sabe a que eu já garotada. vi uma situação, que houve algumas mesas redonas que eu vi, que algumas pessoas dentro da CBF analisaram o seguinte: o Tite teve aquele tempo todo e não deu certo. Então, esse é uma dica que vai ter esse tempo todo para se preparar, acaba não influenciando tanto, porque o importante é a reta final, os últimos 2 anos ali de preparação. É um argumento a se pensar. Tudo bem, né? não... Eu não sei quantos jogos de eliminatória nós vamos ter até o meio do ano que vem, quando seria onde o Ancelotti poderia finalmente, se não antecipar, se apresentar. Mas vamos dizer que ele acompanha o futebol brasileiro lá de fora. Não é a mesma coisa de você estar aqui vivendo. Mas tem uma aqui, coisa. Porque você também só convocar. Tu não vai convocar só jogadores lá que jogam na Europa, né? Mas eu acho que hoje... Eu acho que está aparecendo muito jogador bom aqui no Brasil também. Tem uma garotada aí que vem. O cara tem que ter conhecimento disso tudo. 2 anos dá para desenvolver um trabalho? Dá. Mas fica complicado, Maurício. É a adaptação de um técnico interino que vai trabalhar aí 500 dias. No meio disso, uma eliminatória para a Copa do Mundo, que tem eliminatória. Não, eu não estou defendendo nenhum caso nem outro. Eu estou colocando aqui que há uma corrente que pensa assim. Com certeza. Né? Então não é o fim do mundo. Para alguns seria ainda assim, não. Esperar um ano pelo Ancelotti, se fosse o caso, não seria o fim do mundo. Agora, o problema é saber que o Ancelotti assume, aí vai e joga mal um jogo na eliminatória, e não adiantou nada. E pior se o técnico interino que entrar, leva a seleção muito bem e se classifica lá, já quase classificado, aí vem o novo técnico, começa a tomar umas pancadas, aí a torcida é muito risco para pouco assunto. Tem que se pensar mesmo. É isso aí. Bom, mas agora vamos conferir como é que ficou aí a convocação da seleção brasileira feminina para disputar a Copa do Mundo, que o Brasil consiga aí superar os adversários que teoricamente são mais fortes hoje do que o Brasil. O Brasil não entra como favorito, mas é um time que tem condições de surpreender. Como a gente vê na Copa masculina, muitas vezes equipes que não entram tão cotadas e chegam longe, né? Bem renovada, Marrocos foi o exemplo na última Copa. E bem renovada. Hoje o futebol, o futebol feminino no Brasil cresceu muito, até em função da CBF colocar que tem que ter um time para disputar campeonato, tem que ter o feminino. Eu acho que vai crescer muito essas meninas. Agora os times estão começando a fazer um trabalho de base também. Então o futuro do futebol feminino no Brasil parece, né, que vai promissor, ser né? Promissor. Bom, vamos conferir então como foi a convocação. Goleiras: Letícia Isidoro, Corinthians. Camila Santos, Bárbara, Flamengo. Zagueiras: Antônia, Levante. Bruninha, Gotham City. Kathleen, Real Madrid. Laurin, Mônica, Madrid CFF. Rafael, Tamires, Corinthians. Meio-campistas: Duda Sampaio, Corinthians. Caroline,
North Carolina. Luana, Corinthians. Adriana, Orlando Pride. Ana Victoria, Ari Borges, Louisville City. Atacantes, Jaycee, Barcelona. Andressa Alves. Nicole, Benfica. Bia Sanerato, Palmeiras. Gabi Nunes, Debinha, Kansas City, and Marta, Orlando Pride. 3 reserve players, Tainara, FC Bayern München, Aline, Ferroviária, and Angelina, UL Reign. Bom, vamos agora falar a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, que começa nesse sábado às 4 da tarde com um duelo de tricolores entre São Paulo e Fluminense. 6h30 no Maraca tem Flamengo e Fortaleza. No mesmo horário, lá na Fonte Nova, Bahia e Grêmio. No Beira-Rio, 9 da noite, tem Internacional e Cruzeiro. No domingo, 11 da manhã, hein? Corinthians aí no desespero, aí no Brasileirão, pegando o embalado RB Bragantino. E jogão, hein? E Pedrinho aí. Botafogo e Vasco, hein? Bem você, ó. Botafogo e Vasco, hein? Jogão. Tá bom. Jogão. Clássico também em Minas. Atlético Mineiro e América. Aí também tudo isso 4 da tarde. Atlético Paranaense e Palmeiras. Bom jogo. Aí 6h30, jogo que já interessa ali, na parte de baixo, Cuiabá e Santos. Santos eu acho que tem andado batendo na trave, mas é um time que corre muito risco esse ano. E esse então, o que falar, né? Segunda-feira, 8 da noite, na Serrinha, Goiás e Curitiba. Nossa. Esse é jogo de desesperado. Mas o tipo do jogo também, o tipo pro Goiás. Né? Mais do que pro Curitiba, né? O Curitiba já tá lá. O que o Curitiba conseguir agora é lucro. O Goiás jogar em casa com lanterna e perder. Mas é isso. Agora é uma rodada interessante, alguns bons jogos, né? São Paulo Fluminense, próprio Flamengo e Fortaleza promete ser um bom jogo. Botafogo e Vasco. O clássico, Botafogo, né? E Vasco. Atlético e América, por ser clássico, o América vive um momento muito ruim. E o América não costuma ser tão incomodativo ao Galo quanto é o Cruzeiro. O América tem... O Cruzeiro ficou um bom tempo sem ganhar o América, né? Ganhou agora recente, 4-0. Podia inverter um pouquinho agora, né? Perturbar um pouquinho o Santos lá do Atlético, né? Bragantino também com o Corinthians, né? Na Bacia das Almas, perto da zona da confusão. Atlético Paranaense e Palmeiras, um bom jogo também. Uma rodada interessante, né? Mas toda a rodada do brasileiro com esses times está sendo interessante. Agora, o Fogão fica aí, né? O Botafogo tem 30 pontos, se ganha do Vasco, chega a 33. Não vamos levantar. E aí torce pro tropeço. Não levanta essa hipótese agora, não. Deixa pra segunda-feira você malhar. Né? Não, segunda eu não tô aí, não. Eu tô de férias. É? Uma semaninha de férias. Tá bom. Tá? Bom, então é isso. Bom, para fechar já aqui o programa, a gente traz a participação aí novamente para falar de Série A2 do Campeonato Estadual. B1, Série B2, C do brasileiro, Série D do brasileiro. Vitamina geral. Série C do estadual. Então vamos lá, vamos ver o futebol do Rio. Alô Aragão, a você e a todos ligados conosco, chegando mais uma vez com o nosso boletim do site acessocarioca.com.br e que hoje chega com muitas novidades, muito recheado. Vamos falar de Série A2 do Campeonato Carioca, dos jogos que rolaram nessa semana, os que vão rolar durante o fim de semana e também sobre as séries C e D do Campeonato Brasileiro. Começando com a nossa segundona, 2 partidas fecharam a 7ª rodada da competição. Na terça-feira, Araruama e América empataram em 1-1 e na quarta-feira o Resende venceu o Arte Sul por 3-1. Resultado esse que fez o Gigante do Vale chegar a 9 pontos dentro da competição, tendo 3 partidas a menos em comparação com os outros times. Afinal, o Resende está em campo na Série D do Brasileiro. O Clube do Sul Fluminense vai se recuperando e vai começando a entrar na briga também para ficar entre os 4 melhores da competição, para chegar à semifinal e tentar voltar à primeira divisão do Campeonato Carioca.
E a 8ª rodada já começa neste sábado. 4 partidas irão abrir mais uma jornada decisiva, inclusive nessa segundona. A classificação tem o Olaria como líder com 14 pontos, o Sampaio Corrêa em segundo com 13, o Petrópolis é terceiro colocado com 12 pontos, enquanto Maricá e Arte Sul dividem a 4ª posição com 11. Assim sendo, é difícil dizer que alguma equipe vai conseguir já encaminhar a sua classificação já nessa rodada, mas é provável que nós já tenhamos algumas coisas definidas, ou pelo menos uma briga esquentando ainda mais por essas 4 vagas. Isso sem contar, é claro, o pessoal que está um pouco mais embaixo e que ainda se permite sonhar com o acesso. Os jogos que acontecem durante este final de semana são os seguintes: em Mesquita, América e Cabo Friense; em Campos, Americano e Maricá. Também teremos o duelo entre Arte Sul e Araruama, em Nova Iguaçu, e em Macaé, Macaé e Sampaio Corrêa. Estes são os 4 duelos que abrem a 8ª rodada, que continua com duelos na próxima terça e quarta-feira, isso já na semana que vem. Mas há também uma notícia extracampo sobre essa segundona e que repercutiu bastante no nosso site a partir da noite desta quinta-feira. O América foi denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva pela escalação supostamente irregular do atacante Yuri. Ele foi expulso quando defendia o Paduano ano passado pela Copa Rio, mas não cumpriu sua suspensão a partir do momento em que passou a defender o América. Na altura ele cumpriu com o jogo de suspensão automática, mas 2 meses depois do jogo ele foi condenado e acabou sofrendo uma pena de 2 jogos de suspensão. Como já tinha cumprido um, teria que cumprir o outro nessa Série A2. E o Yuri, no entanto, atuou em todos os 7 jogos do América na competição. Portanto, irregular. Americano, Macaé e Cabo Friense entraram nesta quinta-feira com um pedido junto ao tribunal, que deverá apreciar o caso e marcar o julgamento. A tendência é que o América perca pontos, e isso pode fazer o clube acabar irremediavelmente rebaixado à 3ª divisão. Situação muito difícil para o clube rubro. Agora, falando de Série C do Carioca, neste final de semana tem o primeiro jogo das quartas de final, as partidas de ida. Os confrontos serão os seguintes: Profute e Zinzane, Unisouza e Campos, Mesquita e São Cristóvão e Juventus e CAAC Brasil. As partidas de volta ocorrem no final de semana seguinte, todos os duelos do domingo, dia 9. Lembrando que apenas os finalistas da 5ª divisão sobem para a Série B2 do estadual também neste ano. E falando em Série C, mas agora do Brasileiro, domingo à noite o Volta Redonda entra em campo mais uma vez. Joga no estádio Raulino de Oliveira contra o CSA. Voltaço, que é o 6º colocado da Série C até o momento com 15 pontos, vem fazendo uma bela campanha e pode voltar ao G4, onde já chegou a estar no começo da rodada passada. Você que já acompanhou aqui o nosso boletim sabe, está por dentro. E o Esquadrão de Aço, portanto, tem essa possibilidade de, vencendo o CSA domingo à noite, chegar às 4 primeiras posições mais uma vez. Mas antes disso, sábado, na Série D do Brasileirão, tem 2 jogos importantes. Um deles, para o Resende, é vencer ou vencer. No estádio Gigante do Vale, lá no sul fluminense, a equipe enfrenta o Santo André. Com 10 pontos, precisa de qualquer maneira da vitória para continuar com chances de classificação para o mata-mata. Este jogo é às 15 horas. Às 18, tem o duelo entre a líder portuguesa contra o praticamente já eliminado Nova Iguaçu. Essas e muitas outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão. Grande abraço. Ô, Pedrinho, tu tá livre de mim uma semana, hein? Graças a Deus. Sei o que eu vou fazer, então eu vou tirar férias também. Vai ficar uma semaninha aí tranquilo, hein? Vou pro Caribe, Caribe Magiense, Caribe Magiense. Caribe Magiense. Tá certo. Ali, onde fica? Me conta que eu não sei. Eu vou trazer foto pra você. Vamos trazer umas fotos. Me conta que eu não sei, não. Eu vou trazer umas fotos. Tá bom, mas diz o endereço pra gente tirar. Bahia de Guanabara. Coisa linda. Anoitecer é a coisa mais linda. Bom. Vou trazer as fotos. Vai ficar tudo escuro. Nossa, que coisa linda. Pedrinho, um abraço, tá? Um abraço, tudo de bom, boas férias. Valeu. Um abraço aí para nossa equipe técnica e um abraço para você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço e até a volta, mas semana que vem eu viajo, mas tem Esporte Mais, tá? Um abraço. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família?
Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 mega até giga conexão a partir de R$ 89,90.